Boa noite, amados, ou bom dia, graça e paz. Mais uma vez eu espero em Deus que todos estejam bem. Continue sendo cuidados pelo Senhor, confiando no Senhor, esperando pelo Senhor, sempre tendo essa expectativa de que vocês servem um Deus que os ama e que tem cuidado de cada um de nós. O texto para a nossa reflexão nesta oportunidade, ele se encontra no Salmo de número 90. É o versículo de número 12, que diz o seguinte: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Ou seja, de uma forma mais simples, é a ideia de ajuda-nos a viver a vida da melhor maneira possível. Já disseram que a sabedoria consiste em obter conhecimento e saber usá-lo bem. Então, esta é a proposta. À medida que você tem conhecimento de alguma coisa, você vai adquirir a sabedoria usando bem o conhecimento que você tem. Eu, pensando sobre esse texto e me veio à mente sobre essa nossa reflexão de hoje, é que eu creio que existe um sentimento, talvez a gente possa dizer, que é um desejo que é praticamente comum em todos nós, ou pelo menos na maioria absoluta da humanidade. É o desejo de viver bem, de ter qualidade de vida. Pensando sobre isso, o que surge na nossa mente então, a questão é: o que é esta qualidade de vida e como consegui-la, né? Já que é um desejo de todos nós, o que vem a ser essa qualidade de vida e como a gente conseguir? Por outro lado, eu creio também que dificilmente, por que não dizer quase impossível, termos uma resposta que seja aplicável e aceita a todos. Eu posso dizer que isso é praticamente impossível. Contudo, amados, creio eu que a maioria concorda com alguns posicionamentos que eu vou colocar. Por exemplo, primeiro já está constatado que o dinheiro não pode satisfazer plenamente o homem. Isso aí todo mundo sabe disso, ainda que alguns não concordem ou não aceitem. Segundo, nem os estudos ou os prazeres podem satisfazer plenamente cada um de nós. Terceiro, tampouco o sucesso ou o poder. A gente sabe muitas pessoas que adquiriram o sucesso ou o poder de certa forma, mas são pessoas frustradas e não vivem bem. Quarto, nem mesmo a religião tem esse poder de satisfazer plenamente o homem, de dar essa qualidade de vida tão desejada por todos nós. E pensando sobre isso, talvez a resposta mais simples sobre, de fato, o que é qualidade de vida, o que é viver bem, eu acho que talvez seria a ideia de nos satisfazer plenamente, ou seja, satisfazer o homem como um todo. Então, a gente não vai conseguir isso, por isso que se torna praticamente impossível. Por outro lado também, mesmo sabendo que isso não é possível, eu acho que existe sim a possibilidade da gente viver bem, uma boa qualidade de vida, ainda que ela não seja plena. Então, amados, conforme a gente faz sempre na ministração da palavra de Deus, nessa tentativa de colaborar, a gente sempre vai tentar colaborar a partir do que nós cremos. Por exemplo, nós cremos que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Então, as nossas maiores referências sempre serão relativas à Bíblia Sagrada, porque na Bíblia Sagrada nós encontramos grandes respostas ou respostas profundas para as nossas indagações que nos permite a compreender melhor o propósito, inclusive, da nossa existência. Então, a Bíblia tem esse respaldo, essa capacidade. E olhando para este salmo, que é o Salmo de número 90, cujo autor é Moisés, alguns estudiosos chegaram à conclusão que é o salmo mais antigo da Bíblia. E ele também é uma oração. Então, é o registro da oração de Moisés, um homem de Deus, e com certeza ele
pode nos ajudar a compreender melhor essa questão da qualidade de vida, de viver bem e a gente poder viver de uma forma melhor. Então, eu queria nesta oportunidade considerar dentro dessa reflexão deste salmo alguns pontos que eu creio que seja uma boa divisão do salmo para nos ajudar a viver melhor. O primeiro que a gente encontra aqui nos 2 primeiros versículos do salmo de número 90 é que eu percebo que Moisés reconhece a eternidade de Deus. Então, ele, como o salmista deste salmo, ele reafirma a existência de um Deus eterno e também da sua obra, a obra da criação. Então, vai nos mostrar que esse nosso Deus, a existência dele, ele trouxe à existência o universo inteiro. Todo o universo foi criado por Deus. E vai nos mostrar também que Deus sempre existiu. E, por outro lado, sempre que a gente estuda a palavra, não há possibilidade e nem haverá possibilidade de Deus deixar de existir. É o que ele diz aqui no versículo 2. Eu vou pontuar alguns versículos para a gente não ler todos. Ele diz: antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. Antes de qualquer coisa, Deus sempre existiu. Então, o primeiro ponto que eu queria que a gente considerasse aqui dentro do Salmo é exatamente esse reconhecimento da existência de Deus, da eternidade de Deus, ou seja, um Deus que sempre existiu. O segundo aspecto a gente pode encontrar dos versículos de número 3 ao versículo 6, depois você pode conferir melhor na Bíblia Sagrada. A gente percebe que Moisés reconhece a fragilidade do homem. E aí eu vou lendo só o versículo 4, depois dele dizer que Deus sempre existiu, no versículo 4 diz que pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem se foi e é como a vigília da noite. Ou seja, Deus é atemporal, né? Em contraste com o ser humano, esse Deus que é eterno, ele vai dizer para mim e para você que todos nós voltaremos ao pó. Muitos não gostam de pensar sobre isso, mas é a grande realidade. Porque todos nós estamos sujeitos ao tempo. Todos nós estamos sujeitos ao tempo. Contudo, Deus não está sujeito ao tempo. Pelo contrário, Deus é o Criador do tempo. Ele tem o controle de todas as coisas. Ele sabe da história, ele sabe de tudo, sabe início, meio e fim. Ele tem o controle de todo o tempo, de toda a existência. No terceiro ponto que eu queria conversar com vocês, da reflexão desta oportunidade, nos versículos 7 e 8, a gente pode dizer que Moisés reconhece a pecaminosidade humana. Nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. O homem mais santo que possa existir, ou a mulher mais santa, é um pecador ou uma pecadora. Todos nós somos. Então, todos nós somos pecadores. O pior de tudo é que muitos não aceitam essa ideia, ou os que aceitam tentam ocultar de Deus os seus pecados. Tentam ocultar, por exemplo, a sua inveja, o seu ódio, o seu rancor, tentam ocultar os seus desejos para dizer, vestir uma capa de santidade que às vezes é só capa e muitas vezes capa da religiosidade e nada a ver com santidade de fato. Então seus desejos, secretos ou não, para Deus não tem nada oculto. O autor aos Hebreus, por exemplo, ele diz no capítulo 4, no versículo 13, a parte B, ele diz que todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. O autor aos Hebreus, então, ele vai afirmar que não tem nada oculto. O pecado mais oculto na terra, como dizia e diz um colega meu, pastor, é um escândalo no céu, ou seja, não tem nada oculto diante de Deus. E é exatamente, vou ler só um versículo 8, diz o seguinte, ele diz, diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos.
Ninguém pode esconder nada de Deus, os seus pensamentos, e a gente precisa ter consciência desta verdade. O quarto aspecto que a gente queria ver é que a gente percebe que o Moisés, nos versículos de número 9 ao 12, ele reconhece a brevidade da vida. A vida é curta e, como muitos dizem, ela é curta e incerta. Então, independentemente do quanto nós vivemos diante da eternidade de Deus, a vida é curta e, lamentavelmente, muitos vivem sem ter essa compreensão de que a vida é curta, ou do outro aspecto, como se fosse viver aqui eternamente, né? Tem outro aspecto. E o pior de tudo é que muitos ainda desprezam a vida que têm e às vezes não cabem na sua própria existência, desprezando porque é tão aflito que se encontra. Mas o salmista diz que essa vida é curta, ele diz que a gente chega aos 70, no máximo aos 80, mas independente de 70, 80, ou 100, ou 110 anos que muitos vivem, mas ela é curta diante da eternidade de Deus. Então, é dentro desse aspecto que está exatamente o versículo que nós lemos, que esse reconhecimento, ele ensina, Senhor, já que a vida é curta, ensina-me a viver de tal modo que eu usufruo dessa vida da melhor maneira possível. Eu só queria chamar a atenção aqui também no versículo 11, quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que é devido? Só queria chamar a atenção que somente Jesus Cristo bebeu o cálice do poder da ira de Deus, morrendo exatamente pelos meus pecados e pelos seus pecados. Só Jesus Cristo, de fato, experimentou essa realidade. O quinto aspecto que eu queria trabalhar com vocês, com cada um de nós, é que dos versículos 13 ao 17, é o último ponto, a gente percebe que o Moisés, ele reconhece a graça de Deus, o favor de Deus. E mais do que isso, ele não só reconhece, ele pede a Deus que use da sua graça, da sua bondade sobre a sua geração, sobre as pessoas que viviam na mesma época que ele vivia. Então, ele reconhece que mesmo em meio ao deserto, que foi uma parte da sua existência, vivendo no deserto, ele reconhece que a bênção de Deus maior que nós temos é a presença dele em nós, mas eu quero a presença de Deus para a minha vida. Isso é o Moisés, mas eu quero, Senhor, que o Senhor também manifeste a tua presença, o poder da tua presença para a minha geração, porque já que eu percebo isso, eu quero que a minha geração reconheça que só desta forma e não há outra maneira, a vida passa a ter significado, passa a ter alegria, porque se não reconhecer a presença de Deus, de um Deus que cuida, vai passar por essa vida e não vai perceber nada, quão boa é a vida. Então, partindo para a conclusão da nossa reflexão desta oportunidade, eu creio que Moisés nos trouxe boas orientações para a gente viver melhor, né? Para ter uma qualidade de vida melhor. O primeiro aspecto que a gente percebe dentro do que nós falamos e refletimos é que ele reconhece então a existência de Deus, desse Deus eterno e que nos ama, amados, e que cuida de cada um de nós. O Deus que sempre existiu, que sempre existirá, é um Deus que tem um cuidado especial com a sua vida. Eu acho que isso faz parte da possibilidade de termos uma vida melhor. É o reconhecimento da existência de um Deus eterno, todo-poderoso e que está cuidando das nossas vidas. Conforme diz o Stênio Marcos do tapeceiro, é o tapeceiro, é o Deus que está traçando as cores da nossa vida, ora uma cor mais escura, mas sempre sabendo o que faz. Esse reconhecimento da eternidade de Deus faz com que a gente possa ter uma qualidade de vida melhor. Segundo aspecto que nós aprendemos, que a gente precisa reconhecer a nossa fragilidade. Nós somos seres frágeis e a gente não pode considerar que é forte. Tem gente que acha porque tem determinado poder é mais forte do que os outros. Não, nós somos pessoas frágeis. Terceiro, a gente precisa reconhecer que mesmo nós somos esses pecadores mesmo,
Mas tem um aspecto interessante, que mesmo sendo pecadores, nós somos perdoados por Deus, por meio de Jesus Cristo, o tempo todo, em todo o tempo, todos os dias, para ensinar para mim e para você que isso tem que ser a atitude minha e sua e de todos nós, de sermos pessoas perdoadoras. Quarto aspecto, ele nos mostrou que ele reconhecia que mesmo que a vida sendo breve, ela tem sentido mesmo, a partir dessa compreensão, desse amor de Deus por nós, desta valorização que Deus dá à vida, a ponto de dar o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar, para a gente ter qualidade de vida e esperança de vida eterna. E o último aspecto, concluindo a mensagem, a gente precisa aprender, e aprender cada vez mais, que a importância da presença de Deus nas nossas vidas, através do seu Espírito Santo. Mas também a gente precisa aprender que a gente precisa cada vez mais interceder uns pelos outros. É importante a gente orar pela nossa geração, que a nossa geração experimente Deus, experimente a presença de Deus, o poder de Deus, sabendo que mesmo em meio às dificuldades da vida, há um Deus que tem cuidado de nós. Então que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe para que a gente tenha uma qualidade de vida melhor. E eu não sei exatamente, conforme eu tenho meditado esses dias, a situação que você se encontra, mas eu quero pedir a graça de Deus sobre você, essa graça do Deus eterno que nos ama apesar de nós, que te ama apesar de você, que me ama apesar de mim. Vou pedir para que o Espírito de Deus possa produzir na sua vida e na minha vida essa qualidade de vida com abundância que a palavra de Deus diz que Jesus traria para todos nós. Quero orar pela sua vida, para que esse momento da sua vida seja um momento que você passe sabendo que Deus está presente cuidando da sua vida. Vamos orar juntos? Pai, nós te damos graças mais uma vez pela Tua palavra, Deus, pelo reconhecimento da eternidade do Senhor, do amor do Senhor por todos nós, do cuidado do Senhor. E conforme nós lemos no início, que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, nos ensine a ter qualidade de vida melhor, nos ensine a viver melhor. E eu quero pedir por cada um, abençoe este homem, esta mulher, esse amado, esta amada, abençoe a minha vida, a minha família, a igreja do Senhor e a todos nós, para que a gente possa viver melhor, com gratidão, com reconhecimento de que o Senhor nos ama e que tem cuidado. Pai, que se tiver alguém precisando de cura, eu quero pedir em nome de Jesus que seja curado agora para a glória do Teu nome. Traga paz a esse coração e a todos nós. Seja assim para a glória do Teu nome. Amém. Deus te abençoe, meu amado. Deus nos abençoe a todos. Que a graça de Deus continue abundante sobre todos. Amém.